Olá pessoal, nessa videoaula vamos definir o conceito de sequências e também fazer alguns exemplos básicos para a gente fixar a notação que vamos utilizar ao longo dos vários vídeos que a gente vai fazer. Então, começamos com uma definição informal, depois a gente formaliza isso aqui tudo, mas a definição de sequência é o seguinte, é uma sucessão sem fim, tá? Isso aqui é importante, esse termo sem fim aqui, de números que chamamos de termos. Então, por exemplo, a sequência, quando a gente gosta de fazer uma lista, nós fazemos essa lista aqui normalmente horizontal e coloca A1, A2, A3, A4, em que cada um deles são números. Esse aqui é o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo e vai infinitamente, tá? Não para. Um número finito não nos interessa, tá bom? Então, o que a gente tem com isso? Vamos fazer alguns exemplos só para entender um pouco. Primeiro, as sequências, vamos dizer, bem básicas, sem truque, sem nada, falar como que está andando. 1, 2, 3, 4, 5 reticências. Então, essa aqui é a sequência dos números naturais, andando 1 em 1. Aqui vai ficar oscilando entre menos 1 e 1. Menos 1, 1, menos 1, 1. Essa sequência aqui é, vamos dizer, uma PG de razão 1 meio. 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16 reticências. E depois eu botei uma última aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, em que eu parei. Quando a gente para, isso aqui não interessa. Tinha que ter um reticências, tem que ter infinitos termos. Um número finito não nos interessa, não é sequência para a gente. Então, como que eu disse, fazer lista, ele é bom para a gente ter intuição. Mas na hora, o que é importante mesmo é quando a gente dá o termo geral. Então, por exemplo, o primeiro termo geral da primeira sequência 1, 2, 3, 4, 5 é a n igual a n, ou seja, A1 é igual a 1, A2 é igual a 2, quando substitui o n por 3 vai ficar igual a 3 e assim sucessivamente. Então, forma exatamente a gente, além de dar essa sequência aqui, que ela vai nos dar a intuição, isso aqui é o que a gente permite fazer cálculo, permite trabalhar, dá o termo geral. O segundo exemplo é um pouquinho mais complicado, vamos dizer assim, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Um jeito de fazer, existem infinitas maneiras, mas é colocar um menos 1, é sempre um truque quando tem séries que a gente alterna o sinal, colocar um menos 1 elevado a n. A gente olha por onde começa, por exemplo, começou no menos 1. Então, o A1 vai ficar menos 1 elevado a 1. Então tá certo, menos 1, A2 é menos 1 ao quadrado, que é mais 1, A3 é menos 1 ao cubo, que é igual a menos 1, e assim sucessivamente. Vai ficar alternando entre mais 1 e menos 1. Tá? Isso aqui vamos dizer, é bastante usado para sequências alternadas e a gente vai fazer mais vezes. E o outro, que é essa sequência aqui, da PG de razão meio, o termo geral é exatamente 1 sobre 2. E quando a gente começa 2 elevado a n de cabeça, não funciona, porque olha, o A1 é igual a 1 meio e a gente começa com o termo 1. Então, como que a gente faz? Ajeita um pouco o índice. Então, a gente coloca A1 exatamente 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Então, olha só, A1 é igual a 1, A2 substitui n por 1 é 1 sobre 2 elevado a 1, A3 é 1 sobre 2 elevado a, substitui o 3 por 2, 1n por 3, então 2 elevado a 2, que é 1 quarto, e assim sucessivamente. Então temos essas fórmulas aqui, para termo geral, é mais útil para cálculo fazer desse jeito. E muitas vezes a gente coloca uma notação, essa aqui é a fórmula, a equação, mas quando a gente quer falar do conjunto da sequência para escrever alguma coisa, nós usamos ou essa notação, a n de n igual a 1 até infinito, ou também, dependendo se a gente quer simplificar, a gente coloca a n com o n pertencente aos naturais. Andando à vontade, alguma vez até omitimos isso, para simplificar ainda mais. Bom, só para avisar, a gente usa... Por que eu botei um n igual a 1? Porque muitas vezes para enfatizar que é onde começa a sequência, começa no primeiro termo. Mas poderia começar no n igual a 2, no n igual a 3. Tem flexibilidade aqui, chamar termo de ordem 1, termo de ordem 2, termo de ordem 0, termo de ordem menos 1. Tudo isso aqui é possível de acordo com o trabalho. Por exemplo, é interessante, ao invés de trabalhar com essa sequência aqui no AN, começar com n igual a 0. Ou seja, eu vou trocar a sequência, desde que fazer o AN. Eu posso trabalhar com BN, exatamente 1 sobre 2 elevado a n,
só que o n... deixa eu botar bem n, não. Deixa eu trabalhar com essa sequência desse jeito aqui, em que eu começo com n igual a 0 até o infinito. Ou seja, só botar entre parênteses, ó, quando n igual a 0, substitui aqui, vai dar 1, quando n igual a 1, vai dar 1 meio, e assim sucessivamente, e começar com um termo de ordem 0. É exatamente essa mesma sequência. Não muda nada, só falamos, agora é o termo 0, termo 1, termo 2, não temos nenhum problema. Muitas vezes, dependendo da notação, essa mudança, vamos dizer, de variáveis de n-1 para n pode ser interessante, reordenando, trocando o índice inicial. Então, só para fazer um exemplo com essa notação, já fiz aqui, mas vamos fazer mais um. Vamos supor que eu trabalho com n dividido por n mais 1, com n pertencente aos naturais, começando no n igual a 1. Então, eu quero achar os 5 primeiros termos. O que a gente faz? Os 5 primeiros termos começam com n igual a 1. Quando n igual a 1, substitui o n por 1 meio. Quando n igual a 2, substitui o n por 2 terços. Quando n igual a 3, 3 quartos. Quando n igual a 4, 4 quintos. E quando n igual a 5, 5 sextos. E assim sucessivamente. É a mesma coisa. Se a gente tem essa formação, nós temos todos os termos da sequência e, como eu disse, com melhor informação. Então, só para finalizar, como que eu disse, a gente vai trabalhar com o termo geral, então a definição tem que vir do termo geral. Então, o que é o termo geral? Definição formal, uma sequência nada mais é que uma função que vai dos naturais para os reais. Em que para cada, ou seja, o que é uma função? Nós pegamos um número natural e associamos um outro número que é real. Então, uma notação comum desde chamar de f de n, que muitas vezes não é bom trabalhar, a gente usa essa notação, substitui o f de n por a n. É a mesma coisa, definição formal de sequência nada mais é que uma função. E o bom de trabalhar com esse jeito aqui, ou seja, primeiro, função, domínio natural. Então, o f1 é o primeiro termo, o f2 é o segundo termo, o f3 é o terceiro termo, e vai ter infinitos termos, porque eu estou trabalhando com o domínio natural. E uma parte interessante de falar disso é que duas sequências são iguais se as funções correspondentes são iguais. Então, o que quer dizer que duas funções são iguais? Se todos os pontos... ou seja, o que quer dizer que f é igual a g? Quer dizer que f de n é igual a g de n, por exemplo. Dizemos que duas funções são iguais se f de n é igual a g de n para todo n. É isso que quer dizer que duas funções são iguais. Olhar se todos os termos são iguais, idem por um. Então, quando a gente faz a listagem, por exemplo, vamos considerar aquela sequência 1, 2, 3, 4, 5 reticências, sequência n igual a n. E vou trocar para uma outra sequência, 1, 3, 2, 4, 5, 6 e assim vai. Ou seja, eu só permutei esse 3 e 2 e o resto eu mantive. Essas duas sequências são diferentes porque um dos termos são diferentes, ou seja, o 2 é diferente desse 3, que são o segundo termo aqui, é diferente do segundo termo aqui. Ou seja, se a gente chamar esse aqui de f de n, esse aqui de g de n, o f de 2 é diferente de g de 2. Então é tudo possível definir formalmente para dizer que a lista tem que ser única da sequência. E, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês.